Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falarei sobre a história pública e o negacionismo. Porém, antes de abordar esse tema, creio que seja necessário realizarmos algumas precisões conceituais entre negacionismo e revisionismo. O historiador francês François Derrida, em seu texto As Responsabilidades do Historiador Expert, publicado nos anos 1990, afirmava que uma das primeiras ações dos negacionistas, e ele se referia aos negacionistas do Holocausto, era reivindicar-se revisionistas, o que é um procedimento base do trabalho historiográfico. No Brasil, parece haver muitas ressalvas das historiadoras e dos historiadores em denominar negacionistas certas narrativas dos passados sensíveis da nossa história, notadamente a colonização, a escravidão e a ditadura civil-militar de 64. Para esses casos, preferem termos como revisionismo apologético, como propôs Demian Mello para o caso da ditadura, em contraposição ao revisionismo crítico, uma prática comum dentro da disciplina de revisar suas análises a partir de novas fontes ou contribuições teóricas e metodológicas. Porém, se nos apropriarmos da caracterização do negacionismo proposta por Derrida, em que os negacionistas procuram se desvincular da noção pejorativa desse termo, se autodenominando revisionistas, evidenciamos suas estratégias políticas. Juntamente à explicitação do projeto político, é preciso ampliar a ideia de negacionismo para além da negação literal da realidade, algo que não ocorreu. O negacionismo não necessariamente nega determinados fatos, mas traz consigo uma narrativa permeada pelas seguintes características. Rechaçam determinadas fontes e pesquisas, acusando-as de errôneas, lacunares ou portadoras de um vício de origem, geralmente ideológico. 2. Desqualificam determinados pesquisadores acusados de uma conspiração esquerdista, gramsciana ou marxista. 3. Partem de premissas errôneas e buscam todas as formas de justificá-la, nem que precisem, junto com informações verdadeiras, descontextualizar, falsear e manipular dados e fontes. Além disso, comparam o incomparável e realizam generalizações grosseiras. 4. Apresentam-se como a versão crítica, definitiva, desideologizada ou verdadeira sobre determinado evento. 5. Sua produção é muito mais rápida que as narrativas históricas, científica e eticamente comprometidas, assim como sua difusão, porque prescindem dos tempos da pesquisa e da reflexão crítica. 6. Por fim, mas não menos importante, podemos considerar as narrativas negacionistas como uma conduta deliberada, ou seja, intencional de provocar o engano e usufruir de suas vantagens, através de usos negligentes de conceitos, metodologias e teorias ou simplesmente da sua não utilização, o que decorre em negacionismos mais ou menos elaborados. Em qualquer caso, trata-se de um uso abusivo do passado, seja do ponto de vista epistemológico ou ético, pelo qual o enunciador ou propagador possui responsabilidade jurídica ou moral ou ambas. Os danos diretos ou indiretos, individuais ou coletivos, advindos dessas narrativas são variados, principalmente quando o negacionismo se converte em política de Estado, conjuntamente aos ataques às ciências humanas e aos professores. Existem especificidades em cada um dos negacionismos que dizem respeito às conjunturas históricas, às culturas históricas e aos temas. Estamos formulando uma definição provisória a partir de características comuns desse fenômeno, que nos auxiliem na compreensão da relação da história pública com o negacionismo. Aliás, é especificamente as características do negacionismo contemporâneo que evidenciam a necessidade de o relacionar com a história pública. Falemos, portanto, do negacionismo na contemporaneidade, algo que podemos chamar, como fez Sônia Menezes, de negacionismo em tempos de pós-verdade. Primeiramente, nos atentemos para o espaço por excelência da difusão e circulação desses discursos, as mídias digitais e as redes sociais, conformadoras, conforme Sônia Menezes, de uma historiografia midiática, com características de campo, autoridade, circulação, validação e velocidade muito específicas, que falaremos mais adiante. Depois, creio que seja importante falar que nessas versões negacionistas, o uso que se faz da história é, na verdade, um abuso, uma instrumentalização para reforçar certas crenças, estereótipos e preconceitos. É como se a história perdesse seu caráter de reflexividade e assumisse uma perspectiva laudatória, para referendar a identidade autoritária e conservadora de muitos e suas visões de mundo. Isso está diretamente relacionado ao que tem sido chamado de pós-verdade, considerado por alguns autores como parte do paradigma de nossa época. Considerada pelo dicionário Oxford como a palavra do ano de 2016, no regime de pós-verdade, fatos são menos influentes na opinião pública que os efeitos que geram nas pessoas. Em outras palavras, importam mais a emoção e a opinião que são despertadas que a veracidade da informação.
A pós-verdade sustenta-se na premissa da possibilidade do sujeito poder escolher qual verdade lhe convém a partir de suas crenças e de seu conjunto de valores, ou seja, o que anteriormente considerava correto ou verdadeiro. Uma das principais questões que esse fenômeno apresenta para a história e o seu ensino relaciona-se com a noção de prova e a construção de uma verdade, no sentido de propor uma realidade condicional, uma possibilidade de ser uma suposição. Na pós-verdade, como lembra Sônia Menezes, a forma adquire mais relevância que o conteúdo, e a autoridade deixa de ser conferida ao estudioso e passa a ser atributo daquele com mais compartilhamentos, curtidas, inscritos e seguidores. A legitimidade é conferida pela identificação do sujeito, de seu eu com o relato e pelo grau de alcance da narrativa. E esse processo é feito através de um minucioso estudo que envolve estratégias de convencimento e persuasão oriundas da comunicação, da linguística e da psicologia, além da construção de nichos, através da exploração de dados que deixamos quando navegamos nas redes. Finalmente, a relação da história pública com o negacionismo. Se utilizarmos a definição de história pública como uma prática reflexiva sobre o público, entendido como espaço de atuação do historiador e de exercício de suas funções sociais, mas também como audiência, remetendo a discussões sobre a difusão, a circulação, a recepção e a apropriação da história, precisamos fazer uma difícil constatação. Existe a difusão de narrativas conservadoras, negacionistas e reacionárias através de práticas de história pública. Mas como nós, praticantes e produtores de história pública cientificamente e eticamente comprometidos, podemos enfrentar esses relatos? Lembrem-se que, como comentamos em outras aulas, a maior parte dos debates que realizamos sobre história enquanto profissionais não equivale necessariamente aos interesses que o público em geral possui sobre a história. Para um público Homer Simpson, como abordado por Sônia Menezes, interessa uma narrativa correta e verdadeira, e sim, enquanto consumidor da história, se está sendo lubridiado ou não. Portanto, não existem regras para esse combate e enfrentamento. Essas possibilidades de atuação partem das experiências e reflexões minhas e de outros colegas. 1. Devemos politizar o debate sobre o negacionismo, evidenciando os projetos políticos que envolvem certas compreensões de história e de historiografia. 2. Devemos identificar os abusos cometidos por comunicadores, divulgadores e historiadores, publicizá-los e debatê-los, cuidando para evitar que a crítica não se transforme em propaganda. 3. Devemos refletir sobre os nossos espaços de atuação, nos questionando, como fez o historiador Pierre Rivel-Naquet, se devemos debater com os negacionistas. Os negacionistas reivindicam o debate de seus argumentos no espaço público. Contudo, seu objetivo não é a discussão de ideias, é a vitória de um projeto político. Os negacionismos são anti- ou pseudocientíficos, antiéticos, abusam da história, falsificando-a e manipulando. 4. Devemos compreender os mecanismos argumentativos, narrativos e retóricos, além do próprio funcionamento das mídias e das redes, como espaços privilegiados de difusão desses conteúdos. Dificilmente enfrentaremos as fake news e a pós-verdade apresentando argumentações baseadas em dados e em evidências, pois há uma blindagem intelectual e emocional que evita uma dissociação entre a crença da pessoa e a contra-argumentação apresentada. Acredito que as melhores estratégias sejam investir numa política de alfabetização quádrupla. Digital, compreendendo usar a comunicação da internet e as redes sociais, bem como sabendo como funciona a coleta e análise de dados e os algoritmos. Histórica, demonstrando como se dá a construção do conhecimento histórico, suas premissas e a validação entre pares. Midiática, compreendendo o funcionamento das mídias, sua imparcialidade. E, por fim, política, entendendo a organização político-partidária brasileira, seu histórico e suas funções. 5. E por fim, devemos seguir ocupando espaços, sem descuidar do rigor historiográfico, lembrando dos compromissos éticos, explicitando como os historiadores trabalham e reforçando que resultados de pesquisa não são a mesma coisa que memórias e opiniões. Desta forma, acredito que possamos contribuir no debate ao negacionismo a partir das práticas reflexivas da história pública. Até a próxima aula!